Então vamos lá, boa noite pessoal. Nós vamos dar início agora à nossa aula 3, tá? Nós vamos falar hoje das penas restritivas de direito. Na primeira aula nós falamos sobre a teoria geral da pena, falamos algumas disposições gerais. Na aula 2 nós vimos as penas privativas de liberdade, né? Nós vimos a diferença de detenção para reclusão, nós vimos também a diferença dos regimes de cumprimento da pena privativa de liberdade, certo? Hoje o assunto da aula, pessoal, são as penas restritivas de direito. Certo? Verônica, eu gravo por um outro aplicativo. Eu acho que não aparece para vocês que está gravando. É um aplicativo que eu tenho aqui no computador que grava a tela. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Olha só. Falando um pouquinho sobre o que a gente já disse acerca de teoria geral da pena. Nós temos o nosso ordenamento jurídico adotou a teoria da finalidade das penas, em que é de retribuir, a finalidade retributiva, de retribuir aquele mal que foi praticado, mas ao mesmo tempo a pena tem uma finalidade de ressocialização do preso, né? Então, assim, como o nosso ordenamento não permite prisões perpétuas, nem prisões capitais, como a de morte ou a de banimento, por exemplo, em algum momento, aquele indivíduo que cometeu um crime vai ter liberdade. Então, ele vai estar de volta à sociedade. Então, tão importante quanto punir o indivíduo é recuperá-lo, certo? Levando isso em consideração e levando também um dos princípios acerca da pena esculpida na Constituição, que é o princípio da individualização da pena, né? Esse princípio diz que a pena ela deve ser aplicada de forma razoável e proporcional a cada tipo de delito, conforme as suas circunstâncias e conforme também a circunstância, as características do agente que praticou o crime, certo? Então, levando tudo isso em consideração, evoluindo o sistema, percebeu-se que a pena privativa de liberdade, como único tipo de pena, não iria cumprir de forma satisfatória todas as finalidades da pena, certo? Então, por isso se pensou em penas alternativas ou penas substitutivas que iriam substituir a pena privativa de liberdade. Tranquilo, pessoal? E aí vão surgir para a gente as penas restritivas de direito. Tranquilo? Então, o que seriam essas penas restritivas de direito, pessoal? Então, olha só. Como eu já disse para vocês, as penas restritivas elas configuram uma alternativa às penas privativas de liberdade, certo? É uma forma alternativa de cumprimento da pena. Claro que ela, da mesma forma, ela vai seguir o princípio da legalidade, então ela tem que ter previsão legal para ser aplicada, certo? E aí a intenção justamente é evitar o encarceramento daqueles que praticam crimes, infrações penais mais leves, certo? Então, justamente pensando nos indivíduos que cometem um crime de menor, os crimes de menor potencial ofensivo, ou então que em razão de alguma circunstância deles própria dos indivíduos tem uma pena reduzida, que esses indivíduos não sejam privados de a sua liberdade e acabam convivendo com indivíduos de maior periculosidade. Tranquilo, pessoal? Então, quando a gente pensa em pena restritiva de direito, a gente vai pensar sempre uma pena alternativa à privativa de liberdade, para substituir
a privação de liberdade. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, partindo desse conceito, a gente tem como analisar a natureza jurídica das penas restritivas de direito. A doutrina vai colocar que as penas restritivas de direito ela tem natureza jurídica substitutiva, certo? Porque elas substituem a pena privativa de liberdade, mas elas também têm natureza autônoma. Uma vez substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, ela possui existência própria, ela não depende mais da existência da privativa de liberdade, ela passa a ter autonomia, existência própria. O indivíduo vai cumprir a pena restritiva de direito e não mais a pena privativa de liberdade. Tranquilo, pessoal? Pessoal, caso tenha alguma dúvida, vocês podem me interromper, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, eu acho que a gente tem que... Eu vou fazer até um esqueminha aqui para demonstrar para vocês. Vou falar um pouquinho de processo penal, mas só uma ideia para vocês imaginarem como que funciona, certo? Primeira coisa, pessoal, como que funciona a estrutura de uma sentença condenatória? Uma sentença condenatória, certo? Os elementos de qualquer sentença, pessoal, tanto a civil quanto a criminal, tem 3 elementos principais: o relatório, a fundamentação e o dispositivo, certo? O relatório, o juiz faz um resumo do que aconteceu no processo. Na fundamentação, são os argumentos que ele vai utilizar para decidir, e o dispositivo é o que ele efetivamente decide, certo? Na fundamentação de uma sentença condenatória, pessoal, a primeira questão que o juiz vai analisar é a culpabilidade do agente. Então ele vai analisar se o fato é típico, se a conduta é ilícita e se o indivíduo é culpável. Certo? Então, analisando esses 3 elementos, ele vai chegar à existência de um crime, bem como a sua autoria. Certo? E aí, o juiz tem que aplicar a pena. Certo? E aí vocês já viram, estudaram em Direito Penal 1, as normas penais típicas, né? Que trazem um tipo penal, elas têm um preceito primário e um preceito secundário. No preceito primário, ele traz uma conduta. Exemplo, artigo 121, matar alguém. Certo? Essa é a conduta que é tipificada como crime. No preceito secundário, a lei vai estabelecer qual a pena que deve ser aplicada àquele crime. No caso, no exemplo que eu dei, a pena é de 6 a 20 anos de reclusão. Então, olha só, quando o juiz aplica a pena, indubitavelmente, essa pena, ou ela vai ser uma pena privativa de liberdade, ou vai ser uma pena de multa. Certo? Aí sim, depois que o juiz aplica a pena privativa de liberdade, ele vai analisar os requisitos para a conversão dessa pena privativa de liberdade a uma pena restritiva de direitos. Certo, pessoal? Então, sempre eu vou, antes de aplicar uma pena restritiva de direitos, o juiz define uma pena privativa de liberdade. Certo? Na estrutura da sentença, ele primeiro aplica a pena, faz a dosimetria, que nós vamos estudar nesse semestre também. Ele faz a dosimetria da pena
privativa de liberdade para depois verificar se o indivíduo preenche os requisitos para converter a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Tranquilo, pessoal? Ficou claro como que funciona esse caminho? Ótimo. Então, pessoal, lá quando o juiz já fez o juízo de culpabilidade, verificou que teve um cometimento de um crime, né? Verificou a materialidade e a autoria e aplicou a pena, aí o juiz tem que verificar se foram preenchidos os requisitos para a conversão dessa pena em privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. E agora a gente vai ver quais são esses requisitos. Nós temos requisitos objetivos e requisitos subjetivos, certo? Os primeiros requisitos, os objetivos, o juiz vai verificar a quantidade de pena e o tipo de crime que foi praticado. Quantidade de pena e o tipo de crime que foi praticado. Olha só o que diz o artigo 44 do Código Penal. As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade quando? Olha que pelo capo a gente retira a natureza jurídica das penas privativas restritivas de direito. Então, quando que eu vou aplicar? Primeiro, aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos. Então, olha só, a pena não pode ser maior do que 4 anos. E o crime não pode ser cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, certo? Então, olha só, com relação à quantidade de pena, o crime não pode ter tido uma pena privativa de liberdade maior do que 4 anos. E o crime não pode ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, certo? E aqui ele faz uma ressalva ao crime culposo. O crime culposo, independente da quantidade de pena, ele vai poder ser... eu vou poder substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Eu esquematizei aqui para vocês. Olha só, pessoal. Então, quais são os requisitos? Se o crime for culposo, qualquer tipo de pena. Qualquer tipo de pena, qualquer quantidade, certo? Qualquer quantidade de pena. Se o crime for culposo, eu vou poder fazer a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Agora, se o crime for doloso, a pena tem que ser até 4 anos. Então, se o indivíduo for condenado a uma pena de 4 anos e 1 mês, ele não tem direito, ele não pode ter a sua pena privativa de liberdade substituída, certo? Então a pena tem que ser até 4 anos. E o crime por ele praticado tem que ter sido praticado sem violência ou grave ameaça. Então, por exemplo, pessoal, tenho 2 crimes aqui, furto e roubo. Certo? O roubo jamais vai poder ter sua pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direito. O crime de roubo sempre tem ou violência ou grave ameaça, certo? Então, crimes praticados com violência ou grave ameaça jamais vão ter a pena substituída. Já no crime de furto, aí eu vou analisar. Se a pena aplicada for menor que até 4 anos, aí eu posso substituir. Se não, se for maior do que 4 anos, aí eu não vou poder substituir a pena. Tranquilo, pessoal? Tranquilo até aqui? Então, requisito objetivo. Primeiro requisito objetivo. Eu vou analisar quantidade de pena e tipo de crime. Crime culposo, qualquer pena, qualquer quantidade de pena, eu posso substituir por restritivo de direito. Crime doloso, a pena só pode ser até 4 anos e o crime tem que ter sido praticado sem violência ou grave ameaça.
Aí eu trouxe aqui para vocês algumas exceções, certo? Algumas exceções que estão aí na legislação especial e não no Código Penal, tá? Lá na Lei 12.850, a Lei da Delação Premiada, o artigo 4º vai trazer uma prescrição interessante, ó. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direito daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação com o processo criminal, desde que a colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Então, olha só, pessoal. Quando o réu fizer delação premiada, certo? Quando o réu fizer delação premiada, claro, nos crimes que não tenha violência ou grave ameaça contra a pessoa, ele vai poder substituir a pena, mesmo que a pena tenha sido maior do que 4 anos. Então, olha só, o juiz na delação premiada, ele pode conceder o perdão judicial, que é uma das causas de extinção da punibilidade, pode reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituir por restritiva de direito. Tranquilo? Então essa aqui é uma exceção que consta aí da legislação especial, que o juiz vai poder substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, mesmo que ela tenha sido fixada em mais de 4 anos. Tranquilo, pessoal? Beleza? Se surgir alguma dúvida, vocês podem me interromper aqui e fazer qualquer questionamento, certo? Outro posicionamento interessante, pessoal. O que acontece, professor, com os crimes hediondos e as figuras equiparadas, né? As figuras equiparadas é o tráfico, tortura e terrorismo. Olha só, pessoal. Se a gente for olhar o rol dos crimes hediondos, praticamente todos são praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, praticamente nenhum vai preencher o requisito de não ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Mas, por exemplo, nós temos o crime de tráfico de drogas. O crime de tráfico de drogas tem uma pena alta, né? Mas tem uma causa de diminuição, que nós vamos estudar também o que é uma causa de diminuição. Ele tem uma causa de diminuição que acaba por que a pena do tráfico de drogas, para o indivíduo que não faz parte de organização criminosa, que não é reincidente, que é primário, possa ficar menor do que 4 anos. E aí? O indivíduo comete o crime de tráfico, esse crime não é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, e também teve uma pena menor do que 4 anos. E aí eu vou poder substituir a pena desse indivíduo? Olha só, lá na lei de drogas, na lei 13.343, nós temos o artigo 44. O que o artigo 44 diz? Os crimes previstos nos artigos 33, que é o tráfico, e a associação para o tráfico, são inafiançáveis, insuscetíveis de sursi, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direito. Então veja, pelo artigo 44 da Lei de Drogas, existe uma vedação legal para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito no crime de tráfico de drogas, certo? Então, num primeiro momento, mesmo que o indivíduo tenha tido uma pena menor do que 4 anos e praticado um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, ele não poderia ter sua pena substituída. Acontece, pessoal, que o STF considerou inconstitucional essa proibição do artigo 44, certo? Então ele entendeu que é possível sim a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direito
no caso do crime de tráfico de entorpecentes. Beleza, pessoal? Essa causa de diminuição é o privilégio, então a gente vai falar aqui do tráfico privilegiado. Quando vocês estudarem legislação extravagante, vocês vão estudar provavelmente Estatuto de Desarmamento, Lei de Drogas, Lei Maria da Penha, e vocês vão ver com mais profundidade as disposições do crime de tráfico, certo? Mas, para a nossa disciplina aqui, nós temos que lembrar sempre que, mesmo o tráfico de drogas sendo um crime hediondo, se a pena aplicada for menor do que 4 anos, vai ser possível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Tranquilo, pessoal? Então, olha só, esses são os requisitos objetivos. A gente analisa a quantidade de pena e o tipo de crime que foi cometido, né? Tipo de crime. Crime culposo, tanto faz a pena. Crime doloso não pode ter pena maior do que 4 anos, nem cometido com violência ou grave ameaça. E aí vem um terceiro requisito. Requisito subjetivo quanto à reincidência. Olha só o que diz o 44, inciso 2, né? As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando o réu não for reincidente em crime doloso. Então aqui ele está falando da reincidência em crime doloso. Então a gente vai por eliminação. Então significa dizer que o indivíduo que for primário pode ter a pena substituída, a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direito. O indivíduo que for reincidente em crime culposo também pode ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direito, certo? Então, o que o artigo proíbe é a substituição para o réu reincidente em crime doloso, certo? Mas o próprio artigo vai trazer um parágrafo com exceção a essa regra, certo? Então, até o indivíduo que for reincidente em crime doloso vai poder ter a sua pena substituída. Em que situação? Olha só o que diz o parágrafo 3º do artigo 44 do Código Penal. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não tenha operado pela prática do mesmo crime. Trocando em miúdos, o reincidente em crime doloso pode ter a pena substituída? Pode. Quais são os 2 requisitos para que a pena dele seja substituída? A medida seja socialmente adequada. O que é uma medida? O que eu vou entender como socialmente adequada? Isso é o que a gente chama, pessoal, de conceito jurídico indeterminado, né? O que significa isso? Essa adequação social vai constar na fundamentação do magistrado. Então o magistrado vai analisar aí as circunstâncias do crime, as circunstâncias do agente, certo? E levando em consideração isso, ele pode entender pela adequação ou não da substituição. Tranquilo, pessoal? Então o magistrado aí vai fundamentar o do porquê que ele entende ser adequada ou não a substituição. E também mesmo que o indivíduo seja reincidente, não pode ser uma reincidência específica. O que é reincidência específica?
não pode ter cometido o mesmo crime. Certo? Se o indivíduo cometeu o mesmo crime, ou seja, foi reincidente de forma específica, que é o que o artigo coloca, ó, não se tem operado pela prática do mesmo crime, se a reincidência for específica, eu não vou poder fazer a substituição. Tranquilo, pessoal? Ficou claro aqui? Então, olha só, até mesmo o primário com certeza pode ter a pena substituída. O reincidente em crime culposo também pode ter a pena substituída e o reincidente em crime doloso também. Só que para o reincidente em crime doloso, a pena, a substituição tem que ser socialmente adequada, e é isso o magistrado vai ter que fundamentar, analisando as circunstâncias do caso concreto, e não pode ser uma reincidência específica, ou seja, ele não pode ter praticado o mesmo crime, certo? Porque se ele praticou o mesmo crime, significa aí que ele não restou recuperado totalmente, né? Acabou assumindo a responsabilidade aí de praticar o mesmo crime, de perpetuar a sua atividade criminosa. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Então vamos seguindo. E por fim, pessoal, então, ó, quais são os requisitos? Nós já vimos os objetivos, que é a quantidade de pena e o tipo de crime. A reincidência, que nós vimos que até o reincidente em crime doloso pode, desde que atenda aqueles dois requisitos. E por fim, pessoal, nós vamos verificar o princípio da suficiência. É o último requisito para a substituição da pena restritiva de direito, certo? Na pena restritiva de direito, o juiz vai fazer uma análise das circunstâncias judiciais. Olha só o que diz o artigo 44, inciso 3. As penas vão substituir as privativas de liberdade quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem essa substituição, que essa substituição seja suficiente. Certo? Aqui eu vou fazer um parêntese e vou colocar uma outra observaçãozinha. Eu vou adiantar já, vou comentar um pouco sobre como funciona a dosimetria da pena, para a gente entender como funciona essa análise das circunstâncias judiciais. Olha só, pessoal, como que funciona a dosimetria da pena. Então vamos lá, pessoal. Como que funciona a dosimetria da pena? Imagine que um indivíduo está sendo condenado pelo crime de furto, certo? O crime de furto está lá previsto lá no 155. Ele tem uma pena de 1 a 4 anos de reclusão, certo? Como funciona a dosimetria? Como que o juiz calcula quanto que ele vai aplicar entre esse 1 e 4 anos de reclusão aqui, ó? A dosimetria da pena, como nós vamos ver ainda esse semestre, ela é feita em 3 fases. Na primeira fase, o juiz faz a análise das circunstâncias judiciais. As circunstâncias judiciais estão previstas lá no artigo 59, mas são as mesmas que estão previstas aqui no artigo 44, inciso 3º, certo? E são as mesmas
que o juiz também utiliza para fundamentar a aplicação do regime inicial de cumprimento da pena, certo? Mas vamos voltar aqui para a dosimetria. Então ele vai analisar a culpabilidade, os antecedentes, personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, certo? Nessa fase, o juiz tem que ficar restrito aos limites mínimo e máximo, certo? De 1 a 4. Na segunda fase, pessoal, o juiz vai fazer a análise das agravantes e das atenuantes, certo? E ele também tem que estar aqui adstrito aos limites legais. E aí, por fim, nós temos a terceira fase, que aí o juiz vai verificar as causas de aumento e as causas de diminuição. Nessa fase, o juiz pode aplicar pena menor do que o mínimo e pena maior do que a máxima, certo? Então, o crime de furto, dependendo de todas as circunstâncias que compõem, pode ter uma pena menor do que 1 ano ou uma pena maior do que 4. Certo, pessoal? Tranquilo? Olha só, se o indivíduo, todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis, não tiver nenhuma agravante, certo? Não tiver nenhuma causa de aumento e nenhuma causa de diminuição, a pena a ser aplicada a ele vai ser 1 ano. Só que, se ele tiver 1, 2, 3 circunstâncias judiciais, a pena já vai aumentando. Na primeira fase, ela já vai ficar aqui em 2 anos, por exemplo, 3. Se ainda tiver agravantes, pode chegar ao máximo da pena. E na terceira fase, ela ainda pode extrapolar esse máximo. Então, ele pode chegar a pegar 5 anos aqui de reclusão. Tranquilo? Por que eu disse isso, pessoal? Vocês lembram que eu falei que o juiz aplica a pena privativa de liberdade e depois verifica a possibilidade de substituição dela. Um dos requisitos são justamente as circunstâncias judiciais do artigo 59, que aqui estão repetidas no artigo 44, inciso 3. Então, se o indivíduo tiver circunstâncias judiciais desfavoráveis, certo? As circunstâncias forem fundamentadas de forma desfavorável pelo magistrado, ele vai pegar uma pena maior, ele pode pegar um regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso e ele ainda pode ter impedida a possibilidade de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Tranquilo, pessoal? Então, o juiz, quando aplica a pena, ele faz a análise das circunstâncias judiciais. E essa mesma análise, ele vai utilizar lá para verificar se a substituição é suficiente. Se essas circunstâncias aqui, a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias do crime, forem desfavoráveis, se essas circunstâncias forem desfavoráveis, o juiz não vai aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Tranquilo, pessoal? Esse é o último requisito. Então, quais são os requisitos? Vamos voltar aqui só um pouquinho. Eu vou analisar quantidade de pena e o tipo de crime. Crime culposo, tanto faz a pena. Crime doloso, pena até 4 anos e não pode ter sido com violência ou grave ameaça. Eu vou analisar a primariedade do indivíduo, réu primário pode substituir, reincidente em crime culposo pode substituir, reincidente em crime doloso só se a medida for
socialmente recomendável e se não for uma reincidência específica, certo? E por fim, o princípio da suficiência, em que o juiz vai fazer a análise das circunstâncias judiciais. Se elas forem desfavoráveis, isso indica que a substituição da pena não vai ser suficiente para a repressão do crime, tranquilo? E bem como a ressocialização do condenado. Tranquilo, pessoal? Ficou claro? Aqui eu trouxe para vocês um quadrinho de resumo aí, que está lá no livro do Kleber Masson, que eu passei para vocês aí o capítulo do livro, um esqueminha dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Requisitos objetivos, você vai olhar a natureza do crime, certo? Crime culposo, independente da pena. Crime doloso, sem violência ou grave ameaça. E você vai olhar a quantidade de pena nos crimes dolosos. Ela não pode ser superior a 4 anos. Lembrando que o culposo pouco importa a quantidade de pena. E os requisitos subjetivos, né? Ele não pode ser reincidente específico em crime doloso, certo? E o princípio da suficiência, né? As circunstâncias judiciais devem indicar que a substituição seja suficiente para a repressão daquela conduta criminosa. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Então vamos tocar o barco. Hoje vocês estão um pouquinho menos participativos. Então vamos lá, pessoal. Dando continuidade aqui. Da mesma forma que existem alguns requisitos para substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, se o indivíduo não cumprir essa pena restritiva de direito, o que vai acontecer com ele? Vai acontecer a reconversão. Vai acontecer a reconversão. Ou seja, aquela pena restritiva de direito vai voltar a ser uma pena privativa de liberdade. Tranquilo? Então, se o indivíduo não cumpre as circunstâncias que são impostas a ele, certo? Ele vai ter a sua pena restritiva de direito reconvertida em pena privativa de liberdade. Olha só o que diz o 44, parágrafo 4º. A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. Tranquilo? Então, olha só, se o indivíduo descumpre a restrição do seu direito, a pena restritiva de direito, ele vai ter convertida a sua pena restritiva de direito em privativa de liberdade. Então, vai voltar aquela pena que o juiz aplicou lá de reclusão ou de detenção. Tranquilo, pessoal? Então, olha só. Se o indivíduo foi condenado aí a 2 anos, o indivíduo foi condenado a 2 anos de reclusão, mas ele cometeu o crime de furto, que é sem violência ou grave ameaça para a pessoa, e ele é primário, então ele vai ter a sua pena substituída por restritivo de direito. Prestação de serviço à comunidade, por exemplo. Mas caso ele deixe de cumprir essa pena, o que vai acontecer? Essa pena de prestação de serviço à comunidade vai voltar a ser os 2 anos de pena restritiva de direito, certo? Então ele vai voltar para cumprir os 2 anos. Claro que se ele já cumpriu 1 ano de prestação de serviços à comunidade, então ele só vai voltar a cumprir 1 ano de
reclusão. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então é isso que o parágrafo 4º aqui fala na continuidade. Ó. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar, será deduzido o tempo cumprido de pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou de reclusão. Tranquilo, pessoal? Então o que ele já tiver cumprido de restritivo de direito vai ser descontado na privativa de liberdade. Tranquilo? Uma coisa interessante que eu tinha que ter observado antes é o seguinte: quando eu vou converter a pena privativa de liberdade em restritivo de direito, eu converto ela pelo mesmo prazo. Então, se o indivíduo foi condenado a 2 anos de reclusão, a pena restritiva de direito dele também vai ser 2 anos daquela pena alternativa que foi imposta. Tranquilo? É o mesmo prazo, a dosimetria já foi feita, certo? Tranquilo? Então, olha só, quando o indivíduo deixa de cumprir de forma injustificada a restrição, o juiz deve converter a pena em privativa de liberdade. Então seria uma reconvenção obrigatória, certo? Agora, existe uma situação, pessoal, em que o código vai falar como, a doutrina vai denominar como reconvenção facultativa. Olha só o que diz o parágrafo 5º, pessoal. Sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Como assim, professor? Não entendi, foi nada. Vamos lá. Imagine que o indivíduo, no mesmo exemplo que eu dei, o indivíduo praticou um crime de furto e foi condenado a uma pena de 2 anos. Certo? Beleza, ele está cumprindo e teve a sua pena substituída. E ele está cumprindo essa substituição de pena. Certo? Aí ele vai e comete um outro crime, o crime de estelionato, e vem a ser condenado. Só que como a prática foi antes da condenação, imagine que ele não tenha sido reincidente. Mas ele pratica o crime de estelionato. E aí? Nesses casos, veja que o parágrafo 4º fala em não cumprimento da restrição, certo? Não cumpriu a restrição de direito, a pena restritiva de direito, converte em privativo de liberdade. Sofreu uma nova condenação, aí o juiz vai analisar se cabe ou não aí a reconvenção. E o critério que ele vai utilizar é o seguinte: para cumprir aquela pena privativa de liberdade, certo? Ele vai conseguir cumprir a pena substitutiva, a pena restritiva de direito? Se a resposta for sim, então não tem problema nenhum, ele não vai converter. Por exemplo, se ele foi condenado a 1 ano de reclusão ao regime aberto. Regime aberto, como a gente viu, é cumprida em casa de albergado. Então, por exemplo, é perfeitamente possível que ele cumpra a pena de reclusão numa casa de albergado e cumpra a sua prestação de serviço à comunidade. Agora, se ele foi condenado a uma pena de reclusão em regime fechado, como que ele vai cumprir a pena de prestação de serviço à comunidade? Então, nesse caso, indubitavelmente, ele vai ter que ter a sua pena restritiva convertida em privativa de liberdade, e aí o juiz vai somar as duas penas e ele vai cumprir todas elas como privativa de liberdade. Tranquilo? Perceberam a diferença da reconversão
obrigatória e da facultativa. A obrigatória é quando o indivíduo não cumpre a pena restritiva de direito. A facultativa é quando vem uma nova condenação por outro crime, certo? E é possível o cumprimento da pena desse novo crime com o cumprimento da pena anterior. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. A gente já viu o que é uma pena restritiva de direito, nós vimos quais são os requisitos para fazer a substituição e também nós vimos quais são as hipóteses para fazer a reconversão, ou seja, voltar à pena privativa de liberdade. Agora nós vamos conhecer quais são as penas restritivas de direito. Tranquilo? Quais são as espécies de pena restritiva de direito. Tranquilo, pessoal? Elas são bem simples. A primeira delas é o que a gente chama de prestação pecuniária. Prestação pecuniária. Olha só o que ela está prevista lá no artigo 45, parágrafos 1º e 2º. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste dos artigos 46, 7 e 8. Olha só o parágrafo 1º. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz não inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. Certo? Tranquilo, pessoal? Então, olha só. O juiz vai aqui substituir a pena privativa de liberdade por uma prestação pecuniária, certo? Por um pagamento em dinheiro, certo, pessoal? E esse pagamento em dinheiro vai ser destinado à própria vítima ou seus dependentes, certo? E se não tiver a vítima e não tiver dependentes da vítima, vai ser destinado aí a uma entidade pública ou privada que se destina a um fim social, certo? E aí o juiz vai fixar um valor entre 1 e 360 salários mínimos. Tranquilo? Se tiver, porventura, algum valor indenizatório que o indivíduo tem que pagar à vítima, esse valor dessa pena pecuniária vai ser descontado do valor de reparação civil. Certo, pessoal? Tranquilo? Claro, aqui se for coincidente, né, os beneficiários. Então, o que é a pena pecuniária? É um valor, certo? É uma quantidade em dinheiro que o juiz vai fixar e o indivíduo vai pagar como se fosse a sua pena. Vai pagar como pena pelo cometimento daquele crime. Tranquilo, pessoal? Beleza? Isso aqui, por exemplo, a gente vai ver mais na questão de crimes contra o patrimônio, né? Sem violência ou grave ameaça à pessoa, que às vezes o maior dano é justamente o prejuízo que a vítima tenha sofrido, certo? Tranquilo? E aí você consegue cumprir a finalidade da pena com o ressarcimento desse dano. Tranquilo? Então, olha só, pessoal. Em regra, o pagamento é em dinheiro. Olha só o que o parágrafo 1º falou. Pagamento em dinheiro. Tranquilo? Só que no parágrafo 2º, ele coloca que se o beneficiário aceitar, pode consistir em prestação de outra natureza. Então aí, se a vítima, o dependente ou a entidade aceitar, você pode transformar essa prestação pecuniária em prestação de outra natureza. Então pode ser com serviço, obrigação de fazer, obrigação de dar outra coisa. Então pode ser dar um bem, né, ao invés de ser dinheiro. Tranquilo? Se o beneficiário aceitar, é possível fazer essa substituição. Agora, uma coisa interessante, pessoal. Qual a diferença da pena de prestação pecuniária
para a pena de multa. Olha só, a prestação pecuniária é uma pena restritiva de direito. Ela substitui a pena privativa de liberdade. A pena de multa, ela já consta lá do preceito secundário do crime, certo? Na prática, qual que é a diferença? Na pena de multa, se eu não pago a pena de multa, o Ministério Público vai executar. E a pena de multa é destinada ao fundo penitenciário, certo? Já a prestação pecuniária é um valor que é destinado à vítima ou seus descendentes ou uma entidade que o juiz fixa, e se ele não cumpre, a pena volta a ser privativa de liberdade. Tranquilo? Então, muito cuidado com essas diferenças. Pena pecuniária, prestação pecuniária, é diferente de pena de multa, certo? São espécies diferentes. E aí a consequência do seu descumprimento também é diferente. A prestação pecuniária, se eu não cumpro, eu volto a ter a pena privativa de liberdade. A pena de multa, se eu não cumprir a pena de multa, aí eles vão executar os meus bens, certo? Vai ser o processo de execução de dívida civil normal. Tranquilo? A prestação pecuniária é destinada à vítima, seus descendentes ou uma entidade, já a pena de multa é destinada ao fundo penitenciário. Tranquilo? Ficou claro essa distinção aqui? O Carlos me fez uma pergunta aqui. Nos casos de concurso de crime, havendo pena privativa de liberdade por um dos crimes. Olha só, Carlos, quando o juiz vai fazer a dosimetria e na sentença ele reconhece que teve um concurso de crime, ele vai aplicar uma pena só, certo? Ele não vai aplicar uma pena para um, uma pena para outro. Se o concurso for formal, ele escolhe uma e aumenta. Se o concurso for material, ele soma as duas, certo? Então, aí depois que ele transforma as duas penas aí pelo concurso em uma só, é que ele verifica a possibilidade de substituição para a pena restritiva de direito. Tranquilo? Então, por exemplo, eu já vi um caso do indivíduo que praticou vários estelionatos. Foi até na cidade aqui de Paraíso. Ele dizia para as vítimas que ia fazer um empréstimo, né, com condições melhores, né, do que os bancos. Só que ele dizia que tinha uma taxa aí de serviços financeiros de R$500 para contratar o empréstimo. E assim ele fez com umas 10 pessoas. Então veja aí que ele usou aí no caso até o crime continuado, né? E nesse caso a pena dele, mesmo ele praticando vários crimes, acabou ficando pequena. Então mesmo nesse caso, depois que eu apliquei o aumento de pena em razão do crime continuado, ele ainda preenchia os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade para restritivo de direito. Tranquilo, Carlos? Ficou claro? Então vamos dar seguimento, pessoal. Então olha só, o primeiro tipo de pena restritiva de direito é a pena pecuniária. O segundo, pessoal, é a perda de bens e valores. Perda de bens e valores, certo? Olha só o que diz o parágrafo 3º. A perda de bens e valores pertencentes aos condenados
dar-se-á ressalvada a legislação especial em favor do Fundo Penitenciário Nacional. E seu valor terá como teto o que for maior: o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro em consequência da prática do crime. Então, olha só, a perda de bens e valores, eu vou lá no patrimônio do indivíduo e vou decretar que ele perdeu aquele bem, certo? Justamente porque ele causou prejuízo, certo? Ou porque aqueles bens, ele conseguiu adquirir aqueles bens em razão da prática do crime. Tranquilo? Então, das duas, uma, quando ele causou prejuízo, certo? Ou quando ele, através do crime, conseguiu ter proveito econômico, certo? Tranquilo? Então, perda de bens e valores. Aqui está duplicado. Então, olha só, assim como a gente fez uma distinção importante na pena pecuniária e a pena de multa, a gente tem que fazer uma diferença importante aqui entre a perda de bens, que é uma pena restritiva de direito, e o confisco, certo? E o confisco. Olha só, a perda de bens, pessoal, a perda de bens diz respeito ao patrimônio lícito do condenado, ao patrimônio lícito do condenado, certo? E é uma pena. O indivíduo vai perder, por exemplo, o carro que ele conseguiu comprar. Veja, a compra do carro é lícita, só que ele conseguiu comprar através do dinheiro que ele furtou ou através do dinheiro que ele obteve mediante estelionato, certo? O carro em si, a compra do carro foi lícita, só que justamente porque ele só conseguiu esse patrimônio em razão do crime que ele cometeu. Então ele vai ter a perda de bens como pena, substituindo a privativa de liberdade. Já o confisco, pessoal, é um efeito da condenação. Todos os instrumentos ou produto do crime de cunho ilícito, certo? Todos os instrumentos e o produto do crime de cunho ilícito vão ser confiscados, certo? Então, por exemplo, lá no furto, eles usam as ferramentas para arrombar a fechadura. Aquilo vai ser confiscado. É um efeito da condenação. Não tem nada a ver com pena, certo? Tranquilo? Os objetos que o indivíduo conseguiu furtar na vizinhança, se não forem identificados aí, né, quem é o proprietário, o produto, vamos supor que ele furtou ou que através da conduta dele, o produto do... pronto, ele comprou droga e estava armazenando droga, tráfico de drogas, que a gente viu que é possível a substituição. Veja, eu tenho um produto de um crime lá que é ilícito, certo? Então aquilo vai ser confiscado. É efeito automático da condenação. Já a pena de perda de bens, eu vou atingir o patrimônio lícito do condenado. Tranquilo? Ficou claro essa distinção aqui, pessoal? Ótimo. Próxima pena restritiva de direito. Aí nós temos a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, certo? Essa aqui é a mais comum. Essa aqui é a mais comum, pessoal. Olha só o que diz o artigo 46 do Código Penal. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a 6 meses de privação de liberdade. Essa aqui é interessante, ó, porque ela coloca aí um prazo mínimo para que seja permitida a prestação de serviço, a substituição, certo? Se a pena privativa de liberdade for menor do que 6 meses, o juiz vai aplicar outra pena que não a prestação de serviço à comunidade, certo?
Mas aí nas condenações superiores a 6 meses e obviamente até 4 anos, o indivíduo vai poder prestar serviço. Então o que acontece? Eu vou atribuir tarefa, então é a atribuição de tarefa gratuita praticada, prestada pelo condenado. Então o condenado vai prestar um serviço para alguma entidade pública ou a comunidade de forma gratuita no lugar aí da sua pena privativa de liberdade. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, quem pode ser beneficiário desses serviços que o condenado vai prestar? Aí a gente tem lá no parágrafo 2º a indicação de quem pode ser, quem está a serviço, quais são as instituições que estão a serviço da comunidade, ou podem ser consideradas entidades públicas. A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais. Certo, pessoal? Então, qualquer uma dessas entidades, o indivíduo vai poder cumprir aí a sua pena de prestação de serviço à comunidade. Tranquilo? Esses vão ser os beneficiários desse serviço gratuito. Quem que vai escolher a tarefa, pessoal? O juiz vai definir quais são as tarefas que ele vai desempenhar, certo? E lá no parágrafo 3º, ele estipula que essas tarefas eles têm que ser fixadas de acordo com as aptidões do indivíduo. Olha só, as tarefas a que se refere o parágrafo 1º serão atribuídas conforme as aptidões do condenado. Tranquilo, pessoal? Então, ele vai verificar, por exemplo, se o condenado tiver alguma formação técnica, o juiz pode fixar uma tarefa específica, né? Por exemplo, se foi um advogado, ele pode fixar aí que o advogado vá prestar assistência judiciária, jurídica a uma determinada entidade. Um contador pode justamente prestar os serviços, certo? Então a tarefa vai ser atribuída conforme as aptidões do condenado. Tranquilo? E como funciona? Qual que é o prazo, professor? Olha só, como eu falei para vocês, o indivíduo ele vai cumprir a pena restritiva de direito no mesmo prazo da pena privativa de liberdade. Então, se ele foi condenado a 2 anos de reclusão, ele tem 2 anos de prestação de serviço à comunidade. Como que eu conto esses 2 anos? Qual que é a carga horária do condenado? O parágrafo 2º ou o parágrafo 3º, perdão, vai dizer: devendo ser cumpridas a razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação, certo? E fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, ou seja, o trabalho que porventura o indivíduo exerça não pode ser prejudicada por essas tarefas aí que ele vai ter que cumprir. Então é 1 hora de tarefa por dia, pessoal. Então, durante 2 anos, que é no caso aí do exemplo que eu coloquei para vocês, ele vai, todo dia, vai prestar 1 hora de tarefa. Tranquilo, pessoal? Claro que ele pode tirar aí um dia e cumprir mais horas de serviço? Pode, só que tem um limite. Olha só o cumprimento acelerado da pena. Vamos supor que eu tenho a disponibilidade e eu fui condenado a uma pena de 2 anos, substituída por prestação de serviço à comunidade, mas eu tenho a disponibilidade de ir 2 horas, certo? Por dia. Veja, se eu for 2 horas por dia, eu, em tese, cumpriria a pena na metade do tempo, né? Eu posso fazer isso? Pode. Olha só o que diz o parágrafo 4º. Se a pena substituída for superior a 1 ano, se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo,
entretanto, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Então não adianta eu querer trabalhar 8 horas por dia para acelerar demais a minha pena. Então, mesmo que eu trabalhe 8 horas por dia, eu não vou conseguir aí reduzir em 8 vezes o tempo a ser cumprido, certo? Eu consigo, no máximo, reduzir a metade, certo? Então, se eu cumprir 2 horas por dia, pode. Se eu quiser cumprir 3, pode também, mas não vai te ajudar, porque o limite é a metade. Então, os 2 anos aí, no exemplo que eu dei, os 2 anos que eu fui condenado, se eu cumprir mais horas por dia, indubitavelmente eu vou ter que, mesmo assim, trabalhar 1 ano, porque está limitado aí a metade da pena aplicada. Tranquilo, pessoal? Próxima modalidade de pena restritiva de direito: interdição temporária de direitos. Olha só, em alguns crimes pode ser que seja adequado apenas que o indivíduo tenha algum direito interditado por um período. Olha só, essa pena vai ser aplicada especificamente em algumas situações, certo? Por exemplo, olha só quais são as penas de interdição temporárias que são previstas no artigo 47. Inciso 1º, proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo. Quando que eu vou aplicar essa interdição temporária de direitos? Quando justamente o indivíduo se utilizou do cargo, função ou atividade pública para cometer o delito, certo? Então veja, quando ele se utilizou dessas prerrogativas para cometer o delito, essa pena vai ser adequada. Outro exemplo aqui é o segundo, inciso 2º, ó, proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público. Então, por exemplo, um indivíduo que se utilizou da sua profissão para praticar uma conduta criminosa, certo? Por exemplo, um médico, ele pode então ter a proibição aí do exercício da sua profissão durante o tempo da sua pena. Tranquilo? Beleza? Outro tipo de pena de interdição temporária de direito. Olha só, o inciso 3º, suspensão de autorização de habilitação para dirigir veículo. Se o indivíduo justamente cometeu um crime enquanto dirigia um veículo, justamente eu posso ter interdição temporária justamente de autorização ou a habilitação que ele tenha para dirigir esse veículo. Tranquilo? E aí nós vamos ter outras duas também, que é a proibição de frequentar determinados lugares, por exemplo, como o local do crime. Esse inciso aqui ele é muito criticado pela doutrina porque ele ficou muito vago e ele é de difícil fiscalização, certo? Então, mas geralmente é o lugar do crime, a casa da vítima, a residência da vítima, o trabalho da vítima, certo? Então, geralmente aí o indivíduo vai ficar proibido de frequentar determinados lugares. E por fim aí a proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exames públicos. Certo, pessoal? Então a interdição temporária de direitos ela vai ser específica quando justamente o indivíduo se utilizou de determinada condição ou prerrogativa para praticar o delito. No caso aqui, o cargo ou função pública, no caso aqui, as atribuições profissionais, ou então aí a sua habilitação para direção de veículo automotor. Tranquilo? Então ela vai ser mais indicada nesses casos, de forma mais específica.
Certo, pessoal? E nós temos aí também, como outra pena restritiva de direito, a limitação de fim de semana. A limitação de fim de semana é bem parecida aí com a pena privativa de liberdade em regime aberto. Olha só o que diz o artigo 48. A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer aos sábados e domingos por 5 horas diárias em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. Então, ao invés, por exemplo, o indivíduo foi condenado a 2 anos ao regime aberto, né, que é cumprido em casa de albergado. Então, ao invés dele cumprir todos os dias essa pena privativa de liberdade, o juiz pode substituir pela limitação de fim de semana. Então, ao invés de todo dia se recolher à casa de albergado, ele pode comparecer lá só no fim de semana, que ele tem que ficar 5 horas no sábado, 5 horas no domingo, certo? E o parágrafo único vai dizer que justamente durante esse período que ele estiver lá, podem ser ministrados, coordenados cursos, palestras e outras atividades educativas. Tranquilo, pessoal? Beleza? Alguma dúvida quanto a essas penas que a gente viu aqui, pessoal? Ótimo. Então, pessoal, essas são as penas restritivas de direito que o juiz vai aplicar caso o indivíduo preencha os requisitos. E aí, como eu coloquei para vocês, aqui a gente tem a nossa atividadezinha avaliativa dessa nossa aula, tá? Esse é o link, vocês vão clicar no link e vão responder lá as questões, tranquilo? E o prazo dela, pessoal, é até sexta-feira que vem, tranquilo? Na próxima sexta, como eu comentei com vocês, a gente vai dar início à nossa atividade avaliativa bimestral. Tranquilo, pessoal?